Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vambora, gente. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como vão? Como vão? Cheguem mais. Quanto tempo? Pois é. Opa, tudo bem E aí, aí? doutor? Beleza? Satisfação, Bom satisfação, dia pra estamos você. aí. Estamos aqui, belo dia de sol, como vocês podem ver aqui, vazando pela minha persiana, sol brilhando lá fora. Estamos aqui. Entendi. Olha Só aí, brilhando lá fora e você trabalhando, né, Daniel? O nome aqui é trabalho, não é não? veja você. Temos que ser valorizados, homens Mas também tem o seguinte, trabalhadores. hein? Tem o Ah, seguinte. Pra você já é segunda-feira, você não faz mais que sua obrigação, né? tem isso também, né? Tem Tem isso, isso. tem Pois é, isso segunda-feira de aí. manhã tem que estar trabalhando mesmo. Não tem Olha aí, essa. olha aí que beleza, gente, que beleza. Ô, Tanguy, as pessoas começaram comprando selos aqui, já vi que pingou selo aqui, rapaz. Peraí que eu não vi ainda não, peraí. Já vi que pingou selo. Betinha, rapaz. O pessoal trata Isabel segunda com intimidade, rapaz. Betinha. Ó, foi o Flávio Lopes, Daniel, comprou Ô, selos aí. Flávio. Comprou Obrigado, um? Flávio. Não, comprou dois. Comprou três selos, Flávio Aí, Lopes. Muito obrigado aí. pro Flávio, valeu. Estou numa missão tentando comprar um presente pro Tanguinho, um iate. Mas não consegui O ainda. iate, é. É isso. Vai aí num E negócio aí de leilão, um negócio assim que leilão de do Detran, repente sim? Leilão do Detran deve ser uma Detran, boa, né? Vai pro leilão do isso. Detran e tal. Vê se tem um Detran aí você compra. Detran. Detran, tá Detran, bom. Detran, Detran. Detran, e aí você vê aí, Ah, cara, se de repente não tem um iate que esteja sobrando aí, qualquer tá bom. iatezinho que tenha sido de algum lugar, não precisa ser, Abramovich, não Precisa ter precisa. motor? Precisa ter motor, pode ser remo. Ou você quer só. Porque isso é importante. Não, Precisa estar funcionando? Ou você quer só não, enfeitar? Assim. eu não sei navegar não, Daniel, então se estiver aqui, tem que chegar na Marina da Glória, Daniel, chegou aqui, ó, já fica de boa. Aliás, pessoal lá do YouTube, um abraço pessoal para que nos assiste no YouTube, sugeriu que a gente faça uma live da Marina da Glória. Eu acho Da que Marina seria da Glória, válido. acho Seria legal, válido. acho bom também. De Tá faltando celebração o desse quê? grande evento. Tá faltando o iate. Tá faltando o iate. É só o que É falta. isso. A É só Mariana o que da Glória falta. tá lá? Eu passei lá hoje. Mariana da Glória tava lá. Tá lá Mariana da Glória tá esperando. lá, esperando. Baía de Entendi. Guanabara, tá lá. Tá lá também. Entendeu? Chegando o iate, a gente faz. Coisa boa, coisa boa. Ô, Tanguy, e as pessoas apoiam como o Petit Jornal nessa live? Pode apoiar Ih, no Daniel, dá YouTube, pra apoiar de pode tudo apoiar quanto no é jeito. Instagram. Fala pra mim, me Pode apoiar, explica. ó. No Instagram aqui, dá pra comprar um negócio de selo que tem aqui. Coisa boa. Algum lugar aqui, ó. Selo. Tum, comprou selo, a gente recebe. Olha aí. Se você estiver assistindo no YouTube, tá? Então, depois da gente gravar essa live aqui no Instagram, vai lá pro YouTube. Tem aqui embaixo do Daniel aqui, ó. Lá embaixo tem um negócio chamado Valeu. Valeu. Opa, E aí você clica lá e manda o seu valeu. Ó, Tati Ferrúcio comprou selo, muito obrigado. Também comprou três obrigado, selos, viu, Tati. Daniel? Muito obrigado. Três selos, muito obrigado. Olha aí, o Padre Marcos É, mandou o selo também. Muito Padre obrigado, Marcos, Padre Marcos. Sempre a benção, presente. Padre. A benção, A Padre. benção, Padre. Então dá para apoiar lá também. Agora, não quero apoiar nem por um nem pelo outro. E dá para apoiar Pix, dá para apoiar PicPay Olha aí. e dá para apoiar pelo Orelo, Daniel. Você entra lá no Olha aí, Orelo coisa e boa, dá para você rapaz. deixar o seu apoio por lá, apoio recorrente e tal. Pô, é o melhor apoio que você pode dar também. Ótimos apoios. Então, tudo isso é fundamental para a gente poder manter o nosso trabalho aqui. A Viviane Ribeiro, diretamente de Curitiba, comprou selo também. Muito Obrigado, obrigado. obrigado. O Obrigado, Tanguy, pessoal. a Lu Opa, perguntou ali, a Lu perguntou, cara, qual o nome do iate? Você já tem nome para o não possante pensei iate? nisso, Daniel. Você Não pensou no pensei ainda nome? não. Porque Pensou, nome de não. iate não pode ser negócio óbvio, né? Não pode ser o Não, não iate, pode. não Tem pode, que tem que ser um mostrar negócio personalidade, tem que mostrar personalidade. personalidade, É, mostrar que, porra, que você é um cara diferenciado, entendeu? isso. Não pensei ainda não, cara, mas eu vou pensar nisso com carinho. Ó, a Anitta Torel comprou selo também, muito obrigado. E o Obrigado, Márcio obrigado. Nobre 69 comprou selo também, muito Olha obrigado aí, também. Mariana também, Mariana Mariana Schettini Schettini, comprou isso. selo, muito obrigado. Pessoal apoiando aí o Petit Jornal, né, Tanguy? Porque qual é a mensagem do selo? Continuem, sigam em Continue. frente, continuem fazendo lives. Se o pessoal não compra selo, qual é a mensagem? Parem imediatamente. Parem, parem, É. parem, não voltem mais. Não perturbem meu feed. É isso, Tanguy.
Você acha que Sejura é um bom nome para um iate, Daniel? Eu acho que é um bom nome, cara. Eu acho que é um Sem nome freio, original. ó. O Olha aí, pessoal falando sem freio também é Petit uma boa. Bateau. Petit Petit Bateau Bateau também é um nome bom. também é Olha aí, legal. Ó, olha aí. Thaís Oliveira, imagino que você Thaís Oliveira Leite, comprou selo também. Muito É, obrigado, valeu obrigado, demais. obrigado. Estamos aí, É, gente. Pessoal chegando para nossa live. é isso, batemos 200 já, Daniel. Vamos lá? Começar? Ô, rapaz, mas você é muito apressado. Você quer ficar Você quer trabalhando, continuar rapaz? batendo papo? Então vamos bater Eu papo, Daniel. gostaria, cara. Eu gostaria. Vamos Eu bater acho muito papo. mais divertido essa parte inicial que a gente chama de resenha. A Esquenta, resenha. resenha esquenta. Resenha esquenta é muito melhor, rapaz. As É pessoas isso. curtem mais. Ninguém quer ouvir assunto sério, não, Tanque. As pessoas não querem ouvir assunto sério na internet. As pessoas ligam a internet. Não é pra ouvir assunto sério. Ah, lá vem eles falar de guerra. Lá vem eles falar de Zé Biden. Não. Querem ouvir barbaridades, Tangue. Querem ouvir fofocas. Querem ouvir Agora, coisas você. diferentes. A questão é, você tá nessa porque você Ah, tá consumindo a sua segunda-feira. Eu tô consumindo meu domingo. é Meu isso. final de É domingo. isso. É vinte e isso. duas horas e 7 minutos aqui. Aí, pelos meus cálculos, deve ser 13 horas. É isso? 13 horas, 13 13 horas. horas. É, 13 horas. Porra, 13, da segunda-feira. Pelo é. amor de Deus, né, Daniel? Pois é. Já Não, almoçou? 13 horas a mais. Aqui são 11 horas. 11 horas e 11 7 horas. minutos no atual Você já, momento. É. você já almoçou nesse momento, Daniel? 11, Não, né? 11 horas, Tangue. 11 horas da manhã. Não sei ainda não, Tangue. 11 é muito cedo. Eu sou pessoa jovem. Pessoa jovem Você é almoça, jovem? pô. Vida louca. É, vida 1h30 da louca. tarde. 1h30 da tarde É, que eu almoço. coisa louca, entendeu? Pô, Não Petit tem nada, Tanique não tem não, nada né, mais cara? jovem, Nome não do tem nada mais iate, jovem do Petit que a Tanique. pessoa falar assim: eu Pô, Petit esqueci de Tanique não. almoçar, estava trabalhando tanto que eu esqueci de almoçar. Isso é muito jovem, cara. Isso é Muito muito jovem. jovem, né, rapaz? Coisa Muito louca, coisa jovem. boa demais, rapaz. O Tangue, então é para começar isso. Você sugere que a gente comece, que a gente comece. Eu acho que já dava. Se querendo, já Então tá dava. bom. Então vamos Então tá começar, bom. vamos lá. Então bora. Foi, gravando aqui. Rapaz, qual é o número desse episódio mesmo que eu esqueci? Antes de Ah, é voltar a gravar, peraí, dá complicado. pausa aí. Eu esqueci, rapaz. Você também não botou mensagem aqui dos selos, rapaz. Vamos começar botando mensagem também? Ah, É era eu, né? Tá 287, bom. né? Não, 288, cara. Peraí. 288. Vou confirmar aqui, 288. peraí. Vou Coloca botar a aqui, mensagem peraí. enquanto eu confirmo, peraí. Tumultuando aí o rolê, né, gente? Olha aí. Bate-papo É 288. 288, é isso mesmo. Confirmado. Selos 288. a selos. Isso. Agora sim. Peraí. Apoie o Petinho. Olha aí. Vou fixar aqui para você poder bater o olho e saber que bate-papo que é, Daniel. Vamos lá. Coisa boa. Vamos lá. Olá, Foi. gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 288. Estamos gravando aqui numa live diretamente do Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 9 minutos do domingo, 5 de junho, pelo horário de Brasília. A dupla de costume, como sempre, Daniel Souza. Aliás, se não fosse a dupla de costume, não seria a dupla de sempre. Se não fosse a de sempre, não seria de costume. Não é isso, Tagui? É uma Acho belíssima importante deixar reflexão. isso. Sim. É uma reflexão. A gente sempre começa com reflexões profundas aqui no Petit Jornal. É Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas, aliás, dos últimos 2 dias. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá para mais um dia. Começando, na verdade, mais uma semana de cobertura acerca dos temas contemporâneos, né? Política internacional, da economia. Passamos a fronteira, né? A barreira dos 100 dias de guerra, né? Então, a marca sempre importante, né? De novo, a gente falou sobre isso na semana passada. A gente não imaginava, né, no início da guerra que ela pudesse se estender por tanto tempo e hoje a gente vê que ela pode se estender por muito, muito mais. Então, são sempre marcos importantes, né, para a gente conseguir imaginar, né, o cenário de conflito. Eu até vou falar da guerra daqui a pouquinho, Daniel, mas eu queria começar talvez com a pauta mais importante de hoje, né, que eu sei que você vai falar sobre a relação do Biden com a OPEP. O que você tem para trazer aí? Pois é, Tanguy, na semana passada nós mencionamos a decisão da OPEP de aumentar a produção de petróleo, que acabou sendo até uma surpresa. O mercado internacional está muito pressionado, a gente tem aí uma alta muito expressiva do preço do petróleo ao longo das últimas semanas por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, e a OPEP decidiu ali
aumentar um pouco a sua produção de forma surpreendente. Inicialmente tinha feito ali uma declaração sugerindo que não ia aumentar nada, que não era problema da OPEP, mas depois acabou aumentando. E a repercussão do Biden foi de estocada, de crítica. Quer dizer, ele destacou que, olha, pode não ser suficiente para arrefecer a alta do preço do barril de petróleo e esse aumento de produção da OPEP. Quer dizer, o Biden claramente colocando mais um tijolinho de pressão sobre a OPEP, dizendo, olha, OPEP, pelo amor de Deus, né? Vocês têm condições de aumentar muito mais a produção de petróleo do que isso, vocês têm condições de contribuir para essa diminuição da inflação global, o preço do barril de petróleo está num patamar muito bacana, ninguém está passando dificuldade, quer dizer, se diminuir aí uns 20% o barril de petróleo, vai ficar todo mundo ganhando seu dinheiro honestamente, ganhando seu dinheiro com força, com tranquilidade. Não custa nada a OPEP aumentar de maneira mais representativa a produção de petróleo. É um pouco essa a mensagem que o Biden tá passando, até porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos colocaram as suas reservas estratégicas, as reservas estratégicas do governo, para jogo, colocaram no mercado justamente como forma de tentar arrefecer um pouco essa alta do preço do petróleo. O Biden tem feito aí um esforço também para aumentar o suprimento de petróleo para os europeus dentro de um contexto de crescimento das sanções contra a Rússia. O Biden está sob pressão também, né, Tanguy? Lembrando sempre que esse é um ano de midterms nos Estados Unidos, de eleições de meio de mandato, e o preço dos combustíveis nos Estados Unidos é um elemento que tem relação direta com a popularidade do presidente e com a popularidade do grupo político que está no poder. Então, me parece natural que o Biden reaja dessa maneira, com certo ceticismo e colocando ali uma pressão extra sobre a OPEP no intuito de tentar forçá-la a aumentar ainda mais a produção para conter essa alta do preço do petróleo no mercado internacional. Agora, Daniel, o Biden, né, Zé Biden, ele tem todo esse papo de que a guerra na Ucrânia é uma guerra das democracias contra o regime autocrático, autoritário do Putin, Paraná. Aí quando ele faz essa pressão aí contra a Arábia Saudita, né, contra o OPEP, diz, poxa, podia aumentar a produção de petróleo e tal, você imagina que ele vai falar assim, gente, é o seguinte, vocês são umas ditaduras também, e vocês têm que aumentar esse negócio aí porque o mundo democrático está precisando. Aí fui ver, Daniel, o Zé Biden entrou lá no sitezinho de milhas dele e emitiu uma passagem para a Arábia Saudita, viu? Ah, não é Ele possível. vai, Não é possível. No vai, meio dessa confusão toda, ele vai à Arábia Saudita? vai à Arábia Meu Saudita, Deus! Daniel, vai. Ele vai em julho. Ele já tinha, na verdade, anunciado que ia, já era meio que uma questão, a gente não sabe quando ainda e tal. Mas ele vai finalmente pegar o aviãozinho dele e vai para a Arábia Saudita no mês que vem, em julho. E pela primeira vez, Daniel, ele vai falar diretamente com o Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman é o chamado MBS, né? É o filho do rei Salman e que é atualmente o sucessor, né? O número um da linha de sucessão. É o príncipe Só lembrando que herdeiro, isso né? é o príncipe herdeiro. Isso não é óbvio, tá? Assim, não é porque ele é filho que necessariamente ele é o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro não era, até pouco tempo atrás, o filho do Mohammed, do rei Salman. O rei Salman, aliás, né, tem problemas de saúde e tal, então existe expectativa de que talvez ele não dure mais muito tempo. O MBS, lembrando, ele é muito jovem, né? Então ele é um cara que, de fato, ele pode permanecer como rei da Arábia Saudita por, sei lá, 50, 60 anos. Não seria um absurdo a gente pensar num cenário como esse. Se eu não me engano, nesse momento ele tem coisa de 36 anos, né? 36 para 37 anos. Ele faz aniversário por agora, no meio do ano. Enfim, então 36 para 37 anos. E o Biden, o tempo todo, tinha um discurso meio que assim, veja bem, a Arábia Saudita, a gente não sabe se a gente vai querer ter uma relação muito próxima, ditadura, não sei o quê. Agora, Daniel, precisou, o negócio apertou no lance do petróleo, ele vai para lá. Aí, Daniel, fui puxar aqui o histórico das visitas de presidentes norte-americanos para a Arábia Saudita. Daniel, todo mundo foi, tá? Todos os presidentes norte-americanos de Nixon para cá, Vai todos tudo beijar a foram mão dos para a sauditas, é Arábia isso, Tanguy? Saudita. É Exatamente. isso que você está sugerindo. Existe uma É isso que eu estou dizendo. submissão dos presidentes americanos à monarquia saudita. É isso que você está dizendo aqui nesse Petit Jornal. Vamos botar assim uma amizade sincera e longa, né? E Mas quem longínqua, vai né? à Arábia Saudita são os americanos e não o contrário, é Exatamente, isso? Tá. exatamente. Esse que é o ponto. Eles é que pegam o aviãozinho deles e vão para lá. O Nixon, Daniel, só para a gente lembrar, ele foi presidente no início da década de 70. De lá para cá, todos os presidentes americanos foram para lá. Mas eu tenho certeza que o Carter, né, o Jimmy Carter, que foi presidente ali de 77 a 81, que tinha toda uma coisa com os direitos humanos e tal, não foi. Daniel,
Foi. Obama foi também? Todo mundo vai. Obama foi também, Trump foi também, todo mundo foi. George W. Bush foi, todo mundo foi para lá. O Biden, que estava ainda nessa, de não sei, não sei o quê, vai também. Então isso mostra aí uma hipocrisia, né, da política externa americana, que a gente já sabe que é histórica também, que é de falar de democracia, não sei o quê, mas na hora que aperta o lance do petróleo, eles vão. Eles pegam o aviãozinho e vão para lá. E outra viagem que também deve acontecer ao longo desse mês agora, provavelmente, vai ser, na verdade, provavelmente não, vai ser ao longo do mês de junho, vai ser para a Europa, né? O Biden também vai para a Europa, porque tem dois eventos importantes que vão acontecer na Europa, a cúpula do G7, que vai acontecer na Alemanha, e a cúpula da OTAN, que vai acontecer em Madrid. Tá? Então vão ser encontros que ele vai ter por ali. Havia uma expectativa de repente, ele pudesse fazer uma visita só, uma viagem só para a Europa e Oriente Médio. Ele preferiu fracionar, dividiu, então uma viagem para a Europa esse mês agora, outra viagem para o Oriente Médio no mês que vem, e dessa maneira, portanto, ele consegue manejar a agenda dele com uma facilidade um pouquinho maior. E só lembrando, Daniel, um outro assunto que a gente tem também para esse mês agora é a Cúpula das Américas, que vai acontecer na Califórnia. Tá? Tinha aquele negócio, a gente chegou a falar aqui, que talvez o Bolsonaro não fosse, né? Enfim, não é exatamente o grande amigo do Biden e tal, mas aparentemente o Bolsonaro decidiu que vai sim. Tá? Então teremos a presença brasileira na Cúpula das Américas, que vai acontecer na Califórnia, em Los Angeles, esse mês agora de junho. O Bolsonaro disse que vai para lá para resolver os assuntos, tá, Daniel? Eu vou para lá para resolver, eu não vou pedir papinho para cá, Ele é bom papinho de para lá. resolver, cara. Ele é Ele é bom de muito solução, é bom de bom de resolver, decidir é e tal. ótimo. Ele é bom. E o que ele disse, Daniel, foi essa parte eu fiquei com pena do Bolsonaro, viu, Daniel? Ele falou assim: não entendi por que o governo dos Estados Unidos mudou seu comportamento comigo. Eu nunca fiz nada. Eu, por acaso, questionei a legitimidade da eleição deles? Jamais. Talvez. Não é Eu, por possível. Tu fez acaso, isso? Eles fizeram isso? Eles dei questionaram a apoio para o legitimidade. Não pode Trump. ser. Dei apoio para o Trump até os últimos segundos possíveis. Jamais, Disse que a jamais. Ninguém eleição foi faria isso. fraudada. Não Pois poderia é. fazer. Não, claro que ele não fez isso. E aí eu tô falando assim, uma baita de uma injustiça os Estados Unidos me tratarem da maneira como estão me tratando, com Com frieza, frieza. com distância e tal. Mas tudo bem, deixa estar. Eu vou para lá e vou lá para resolver as coisas Vou porque engolir um meu orgulho, é presidente, Daniel. isso. Ele vai engolir o Exatamente. orgulho e vai. Tá bom. É um presidente que resolve acima de tudo, Daniel. Então, os recados diplomáticos com relação aos Estados Unidos para esse mês agora são esses. Ô, Tanguy, você sabe que com os 100 dias de guerra saíram alguns balanços sobre os impactos econômicos que a guerra vem causando e eles me chamaram particularmente a atenção. Um primeiro dado é que a Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo. São mais de 5.000 sanções ativas contra a Rússia, sanções econômicas, o que, sem dúvida alguma, chama bastante atenção. A fonte desse dado é o European Dialogue, que reúne justamente fontes de diferentes governos europeus. Mais de 300 bilhões de dólares americanos das reservas russas, né, estão congeladas. Estão congelados esses dólares na Europa e nos Estados Unidos. Isso é pouco mais da metade, na realidade, pouco menos da metade das reservas internacionais da Rússia. E isso foi, sem dúvida, um elemento de grande surpresa. A gente falou desse aspecto, inclusive, nos primeiros dias da guerra. O tráfego aéreo na Rússia diminuiu de 8,2 milhões de passageiros para 5,2 milhões de passageiros por mês entre janeiro e março. A Bolsa de Moscou ela despencou aproximadamente 25% desde a invasão, desde o início da guerra. O preço do petróleo em Londres, ele subiu 20% desde o início da guerra. Em Nova York, subiu 25%. E o Banco de Desenvolvimento Africano registrou um aumento de 45% nos preços dos grãos desde o início da guerra. Quer dizer, são efeitos colaterais de grande envergadura, de grandes proporções, e isso chama particularmente a atenção. Aliás, além de falar de dados relacionados aos 100 dias de guerra, eu queria falar um pouco de oportunidades, Tanguy, porque a Argentina, em particular, ela está muito otimista em relação à sua capacidade de atrair investimentos estrangeiros para a região de Vaca Muerta, que é uma região que é considerada o segundo maior depósito de gás xisto do mundo e uma região relativamente inexplorada, menos de 10% da área é explorada. E os argentinos consideram que com as sanções
a Rússia, você tem aí uma oportunidade para atrair investimentos estrangeiros para a Argentina. Aliás, o Brasil, se estivesse minimamente funcional do ponto de vista institucional, poderia estar aproveitando nesse momento uma série de oportunidades. Sim. O Brasil é uma gigantesca potência agrícola, um grande exportador de alimentos, uma potência energética, um país que pode efetivamente atrair muito investimento estrangeiro em substituição, como alternativa à Rússia e à China, por ser um grande mercado emergente. Nós precisaríamos apenas estar minimamente bem posicionados e bem relacionados do ponto de vista diplomático. Aliás, no início da guerra foi esse movimento que aconteceu. O Brasil começou a receber investimento estrangeiro vindo da Rússia e vindo da China, com o início das sanções e de uma certa hostilidade ocidental em relação a esses dois países. Mas de lá para cá o negócio não vingou, não andou mais, porque o Brasil começou a debater golpe, começou a debater umas loucuras, assim, começou a entrar num circuito absolutamente esdrúxulo, não que nós estivéssemos numa certa normalidade antes, mas a coisa piorou ainda mais, fazendo com que nós estejamos jogando fora aí uma janela de oportunidade interessante. O Brasil está equipado, o Brasil tem efetivamente condições de se aproveitar desse contexto, um contexto que pode ser favorável ao Brasil, dependendo da maneira como nós nos posicionamos. Agora, você precisa ter uma imagem boa junto à comunidade internacional, você precisa oferecer estabilidade, previsibilidade, instituições funcionando, e o Brasil não tem oferecido isso ao longo dos últimos tempos, Tanguy. Beleza. Daniel, vamos falar um pouquinho de guerra, né? Começar a falar um pouquinho sobre o cenário da guerra hoje. A Rússia hoje voltou a bombardear Kiev, Daniel, depois de mais de um mês sem bombardeios à capital. Então, em Kiev vinha se construindo uma certa volta à normalidade, né? Uma certa volta à rotina, né? A gente acaba vendo os ucranianos, de uma certa maneira, se acostumando, né, com a situação. Eu sei que é muito estranho pensar nisso, né? Mas, olha, tá tendo uma guerra, mas eu tenho que trabalhar, assim. O ser humano se adapta a escola, qualquer coisa, Tanguy. se adapta. Qualquer Pois é. cenário se adapta. Exatamente. Então, Kiev já vinha meio que voltando para a normalidade, voltando a ter um cenário ali mais ou menos parecido com pré-guerra. Claro que nada vai ser igual, né? Mas mais ou menos parecido com pré-guerra. Mas, de qualquer maneira, a Rússia fez bombardeios à cidade e, segundo a Rússia, atingiu tanques e veículos blindados oferecidos por países do leste europeu. Então, aqueles blindados que vêm sendo oferecidos pela República Tcheca, pela Polônia e tal, estariam, portanto, em determinadas instalações em Kiev, e a Rússia bombardeou. Disse a Rússia que conseguiu atingir depósitos desses armamentos, disse a Ucrânia que não atingiu coisa nenhuma. Não atingiu nada, bombardeou porque bombardeou sem que houvesse, portanto, qualquer tipo de dano a objetivos, né, a alvos militares. E o Putin anunciou também, na verdade ele já tinha falado isso, e quando esse bombardeio acontece, a gente entende que é exatamente uma consequência disso. Ele disse que poderia vir a atingir novos alvos que estavam sendo preservados até o momento, caso países ocidentais ou países do próprio leste europeu oferecessem para a Ucrânia armamentos de mais grosso calibre, como, por exemplo, armamentos de mísseis de maior alcance, que naturalmente poderiam ser uma ameaça para o próprio território russo. Então, se isso acontecer, a Rússia voltaria a fazer bombardeios em áreas que não vinham sendo atingidas até aqui. Então, a gente pode fazer uma leitura de que o que o Putin está dizendo olha, a gente não esqueceu de Kiev, fica ligado aí, porque a gente pode voltar a atingir a capital também. Por sua vez, Zelensky hoje, Daniel, esteve na cidade Zaporísia. Né? Zaporísia é uma região que fica perto de Kherson, né? Ali na parte continental da Ucrânia, um pouco acima, né? Um pouco ao norte da Kiev. É uma região que 60% dela, da região de Zaporísia, está sob domínio russo. Então ele foi para lá, em parte, por oferecer uma certa ajuda, né? Uma certa moral para as tropas ucranianas. E a gente teve hoje também uma declaração importante, Daniel, do Dmytro Kuleba, que é o chanceler da Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que disse o seguinte: a proposta francesa, aquela proposta do Macron, Daniel, de que, já bem, não é para a Rússia sair humilhada, a Rússia humilhada não, vai ser um problema para todos nós, vai acabar gerando revanchismo mais para frente. Então, te oferece ali alguma coisa para a Ucrânia. Eu, por exemplo, Macron, minha opinião, eu estou disposto a ceder uma parte da Ucrânia. Eu acho que, não custa nada eu ceder uma parte da Ucrânia para a Rússia. Disse o Dmytro Kuleba que essa proposta francesa de não humilhar a Rússia humilha apenas a própria França. Me pareceu uma forma polida de dizer que, Macron, não enche o saco. Então você trata dos seus assuntos aí
porque você não vai ficar dizendo se eu vou ceder ou se eu não vou, territórios meus para a Ucrânia. E além disso, Daniel, coisa que a gente pode esperar para os próximos dias, a Ucrânia está se preparando, né, principalmente na cidade de Odessa. Lembrando, Odessa é uma outra cidade costeira, um porto importantíssimo da Ucrânia, ali no Mar Negro, que é um objetivo, claramente um objetivo russo. Né? O objetivo da Rússia, ela gostaria de tomar Odessa e fecharia, né, aquele corredor ali no Mar Negro. Então, a Ucrânia está se preparando em Odessa para um eventual ataque russo, não se sabe exatamente de onde ainda, porque há uma movimentação fora do normal na chamada Ilha das Cobras. Ilha das Cobras fica exatamente à frente de Odessa. Então, tem uma movimentação ali, o que a Ucrânia diz é, olha, a gente não sabe se vai ser exatamente um ataque anfíbio, né, um ataque por mar, para tentar chegar em Odessa, mas pode ser, por exemplo, a partir da Ilha das Cobras, fazer bombardeios a Odessa para tentar enfraquecer a defesa e depois tentar tomar a cidade. Então é algo que pode se tornar um alvo daqui para frente. Eu lembro que há um tempo atrás a gente falou bastante sobre Severodonetsk, né, que poderia vir a ser um novo palco de batalha, acabou se concretizando. Então a Odessa agora pode ser, portanto, a nova fronteira do conflito, Daniel. O Tanguy, saiu o índice de inflação da Turquia. E esse é um tema particularmente importante aqui no Petit Jornal, porque tem meses que a gente tem falado sobre isso. O índice divulgado do mês de maio indicou uma inflação de 73,5%. Claro que a gente está falando de inflação anual, a gente está falando de inflação de 12 meses. Mas o fato é que a Turquia está com a maior inflação desde 1998, dentro de um contexto onde a economia turca estava bastante desorganizada em função de uma série de crises em mercados emergentes, crises essas, inclusive, que tiveram impactos sobre o próprio Brasil. O fato é que o Erdogan, a gente tem falado sobre isso e falou sobre isso em oportunidades anteriores aqui no Petit Jornal, ele desorganizou completamente a estrutura de combate à inflação por parte do Banco Central. O Banco Central turco sofreu sucessivas intervenções ao longo dos últimos 2 anos e isso acabou atrapalhando muito a capacidade do Banco Central turco de tentar conter a pressão inflacionária. Ele, inclusive, obrigou o Banco Central turco a diminuir as taxas de juros dentro de um contexto onde a inflação na Turquia já estava subindo. Aliás, esse foi o motivo que levou o Erdogan a interferir na independência do Banco Central turco. Imagina, o Erdogan, se ele ia respeitar a independência do Banco Central turco que tinha sido estabelecida em anos anteriores, ou se ele ia aceitar que o Banco Central turco aumentasse as taxas de juros do país dentro de um contexto em que não era um aumento favorável do ponto de vista político para ele, Erdogan. O fato é que a situação na Turquia está cada vez mais desorganizada do ponto de vista econômico. A Turquia tem hoje a maior inflação dos mercados emergentes e, como a gente pôde observar através desse último indicador que foi divulgado, a maior inflação e continua subindo. E continua subindo em degraus bastante assustadores. Lembrando que o Brasil está com uma inflação muito alta, bem acima realmente da média internacional, mas é uma inflação que está ali na casa de 10%, 11%, quando a gente considera ela anualizada. A Turquia alcançou 73,5% de inflação nos últimos 12 meses, o que é bastante coisa, sem dúvida alguma. Pois é. Daniel, acho que já acabou o suspense, né? Acho que todo mundo já sabe onde que você se encontra nesse momento. Todo mundo já sabe que naqueles 2 dias que a gente passou sem lives aqui foi por um bom motivo. O Daniel estava cruzando o planeta Terra, né? Mudando de lado do planeta Terra, e foi parar na Austrália. Né? Estou de favor aqui, Tanguy. Queria Tá deixar de isso favor, claro. né? Estou de favor, estou aqui no anexo, entendeu? No anexo. É a vida difícil que eu tenho, mas fazer o quê, né? É o que nos resta. É o que nos resta, é A família verdade. nos acolhe, né? A família nos acolhe do jeito que dá. No momento de dificuldade, entendi. É isso. Então, aí o Daniel, que está na Austrália, ele deve estar visualizando, né, o anúncio que foi feito hoje, né, que é um anúncio, enfim, que acaba tendo dimensões geopolíticas importantes, pelo fato de que no dia 26 de maio, na verdade, por que eu falei 24 de maio que eu errei? 24 de maio foi o dia da posse do novo primeiro-ministro australiano, né, o senhor Anthony Albanese. No dia 26 de maio, portanto, 2 dias depois, essa notícia saiu hoje, nesse domingo, no dia 26 de maio, 2 dias depois da posse dele, nós tivemos um incidente no espaço aéreo acima do mar da China, né, do mar do sul da China.
Um jato australiano, P-8, estava fazendo uma missão de monitoramento sobre o Mar do Sul da China. E a gente sabe que ali você tem interpretações diferentes sobre a quem pertence o Mar do Sul da China. A China considera que é um território seu. Esse território todo aqui do Mar do Sul da China é historicamente meu. Era eu que deveria controlar. Então, se você sobrevoar aqui, você está basicamente me provocando. Então, esse jato australiano P-8 estava sobrevoando o Mar do Sul da China quando um jato chinês, J-16, passou muito perto desse jato australiano e lançou o chamado Chaff. Chaff, Daniel, é uma nuvem de alumínio. Essa nuvem de alumínio, ela serve, basicamente, ela reflete, né, enfim, os sensores ali do radar e acaba com o radar. O radar, na verdade, ele não consegue detectar nada, ele fica no escuro durante algum tempo. Então, isso foi visto pela Austrália como uma medida de provocação. Foi considerado pela China como uma medida de aviso, que é, olha, se liga aí, porque esse aqui é território nosso, você está sobrevoando um território chinês, e do lado australiano isso foi visto como uma medida de provocação, né, uma medida arriscada. Na prática, Daniel, acho que você vai concordar comigo, a gente pode considerar que também é uma forma de testar o novo primeiro-ministro. Mais uma vez, ele assumiu o poder no dia 24. Isso aconteceu no dia 26, com um detalhe importante, maravilhoso, aliás. Entre os dias 24 e 25, ou seja, nos 2 dias anteriores a esse evento, o senhor Anthony Albanese estava exatamente participando da cúpula do Quad. A cúpula do Quad que estava acontecendo em Tóquio. O Quad, só para a gente lembrar, envolve Estados Unidos, Japão, Austrália e me fugiu agora, a Índia. Índia. A Índia. Então a gente está falando ali sobre 4 países que naturalmente se juntam exatamente para tentar isolar a própria China. Então a China ela toma uma medida como essa, que vamos ver do que é feito esse novo primeiro-ministro australiano, vamos ver se ele vai reagir, ele vai bater na mesa, ele vai botar o galho dentro, o que vai ser que o senhor Anthony Albanese vai fazer, Daniel? Não sei se é assim que você vê também. É sim, Tanguy. Aliás, na manhã dessa segunda-feira, dia 6 de junho, aqui já é manhã, o noticiário mostrou com muito destaque essa notícia. Embora você tenha tido esse incidente já há alguns dias, a notícia ela só foi divulgada agora, e aqui na Austrália a interpretação foi exatamente essa. Foi um teste do primeiro-ministro. Quer dizer, a China claramente testou o primeiro-ministro, lembrando que a Austrália trocou de governo tem poucos dias, como o Tanguy destacou, saiu o governo liberal, saiu o Partido Liberal do governo, entrou o Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista, historicamente, ele era menos hostil à China. Entretanto, como a gente até analisou aqui no Petit Jornal, o clima dentro da Austrália de hostilidade em relação à China cresceu muito ao longo dos últimos anos. Então havia ali uma dúvida se o Partido Trabalhista teria condições de retornar à sua política anterior ou se de alguma maneira manteria a política do Partido Liberal de uma certa hostilidade em relação aos chineses. Soma-se a isso esse incidente, fica claro, pelo menos para uma parte significativa da sociedade australiana, de que, olha, os chineses estão te testando, amigo. Qual é a tua? Você efetivamente vai peitar os chineses ou você vai voltar àquela política antiga, justamente dos trabalhistas, que não era tão hostil aos chineses? Lembrando que esse foi um dos elementos que levou à queda do Partido Trabalhista há 8 anos atrás, aqui na Austrália. E, Tanguy, existe realmente uma crescente tensão na região. A gente falou na semana passada sobre acordos, né, da China, a busca de acordos com várias ilhas aqui do Pacífico, e o governo australiano trabalhou ativamente para minar todos esses acordos como forma de tentar isolar a China ou, de alguma forma, tentar manter a China menos poderosa nessa região do globo. Lembrando sempre, você já falou bastante sobre isso aqui no Petit Jornal, o Mar do Sul da China é uma questão considerada prioritária para a política externa chinesa, e os australianos não reconhecem, dizem que não vão reconhecer o Mar do Sul da China como água territorial chinesa, e por aqui eles estão chamando de um incidente em águas internacionais. Então foi um incidente em águas internacionais. Uma aeronave da Força Aérea Australiana foi agredida em águas internacionais, e isso é absolutamente inadmissível na opinião deles. Daniel, vamos falar de Polônia? Antes disso, Tanguy, deixa eu só falar sobre uma oportunidade de negócio. Por favor, vai lá. Tanguy, que em momentos de dificuldade tem sempre pessoas que ganham dinheiro. Tem sempre pessoas que olham para a dificuldade e falam, bom, tá todo mundo chorando, vou vender lenço. Aquela coisa, né, Tanguy? Você não sabe qual é o produto de maior sucesso em Kiev no atual momento. Um produto que esgota assim que as pessoas colocam lá
nas gôndolas dos supermercados e nunca se ganhou tanto dinheiro com um produto como esse, Tanguy. Em Que é, Daniel? Kiev, estão vendendo papel higiênico com a cara de Vladimir Putin. E aí, Tanguy, você vai lá, compra aquele rolinho de papel higiênico, leva para sua residência e fica desenrolando. E várias caras de Vladimir Putin vão aparecendo umas atrás das outras. E você usa lá para as coisas que normalmente a gente usa papel higiênico, né, Tanguy? Então o pessoal está considerando que é adequado, nesse momento, vender rolinhos de papel higiênico em Kiev com a cara de Vladimir Putin. E aí a gente vê que a popularidade de Putin na Ucrânia não é exatamente das maiores e que Putin conseguiu realmente unir os ucranianos de maneira, no mínimo, surpreendente depois dessa invasão. Pô, Daniel, e esse é um filão de mercado absolutamente inexplorado no Brasil, né, cara? Não tem Pô, cara, olha a essa oportunidade prática de aí. mercado. Pois é, essa prática de mercado não existe. Você consegue vender até um pouquinho mais caro, dependendo de quem for a carinha que você coloca no rolo do papel Não é? higiênico ali. Fica a ideia pro mercado aí, né? Quem que você gostaria de colocar a cara de quem que você gostaria de colocar no papel higiênico. Coloquem aí nos comentários, Tanguy, é isso que a gente pode dizer. Bota quem, a Daniel, cara. olha o Olha perigo, o perigo. Daniel. Mas Olha aí. coloca aí. A gente correr perigo não tem problema, não. É, Daniel, vamos falar de Polônia, então. Você sabe, Daniel, que a Polônia está passando, assim como os outros países todos, por um problema relacionado à energia, né? Enfim, a Polônia foi um dos primeiros países a cortar a compra de carvão, por exemplo, da Ucrânia, da Rússia, perdão. E a Polônia, ela comprava, de fato, muito carvão da Rússia e isso está se tornando um problema. Assim, ela não compra mais carvão da Rússia e ela está tentando ali encontrar outras formas de conseguir carvão, tentou aumentar, portanto, a própria produção de carvão. A Polônia é uma produtora de carvão, não dá conta, portanto, da demanda interna, mas produz carvão. E o governo polonês, Daniel, ele começou a tentar encontrar formas de facilitar, de flexibilizar a aquisição de carvão, principalmente pelas famílias. Então começou, por exemplo, a criar regras que permitiam as pessoas irem diretamente nas minas para comprarem carvão diretamente da fonte, né? Sem precisar passar por empresas que levem, portanto, até os mercados e tal. E não adianta nada, né, Daniel? Porque com isso você não aumenta a quantidade de carvão que existe, né? Então, na prática, os preços estão subindo muito, isso está pressionando muito a inflação no país. E aí, Daniel, a Polônia, você sabe que a Polônia é um país brabo, né? A Polônia é um país raiz. Não tem esse negócio, é o mundo moderno. Não. Então a Polônia, Daniel, ela baixou uma regra agora dizendo o seguinte: você quer energia, você quer carvão, você quer lenha para poder aquecer a sua casa? Está dada autorização para você ir para os bosques e florestas da Polônia para poder coletar a sua própria madeira. Isso é um país raiz, Daniel. Isso é um país que não tem assim, vou no mercado, tem que abastecer os mercados. Que é isso, Daniel? Você está precisando de lenha? Você vai no bosque e você pega a lenha lá. E aí, mas Que aí não é coisa bagunça também. medieval, hein, Tanguy? Que coisa Não é mais medieval, antiquada. não é Oh, meu bagunça. Deus. Você tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização. Mas aí o governo Então, falou vai ter um assim: fiscal lá dentro da floresta pedindo a sua autorização. Cadê? Cadê não, a sua não. autorização, senhor? É isso, você tem que pedir. Mas aí eu fui saber como é que você faz para pedir. Falou assim: Ah, tem que tá. pedir, mas é o seguinte: um telefonema basta. Então, Daniel, você pega o seu telefonezinho, você liga lá para o Departamento de Bosques e Floresta da Polônia e fala assim: oi, eu queria ir coletar madeira. Pode? Aí o cara do outro lado fala assim: pode. Aí pronto, você tem autorização e você vai. Mas não pode derrubar, tá, Daniel? Não pode derrubar, só pode pegar pedaços de madeira que já estejam no chão. Eu achei de um nível de evolução maravilhoso, provando, portanto, que a Polônia é um país, Daniel, que inova com relação às suas ideias, com relação às suas práticas. Fica aí, se você está precisando de energia na sua casa, você pode ir no bosque perto da sua casa, né, pegar madeira e levar para sua casa e está resolvido o problema da energia, Daniel. Então você pega a lenha, né, e fica quentinho durante a noite. É isso, tá tudo resolvido lá na É Polônia. isso. Não É precisa isso. Você mais desse pega o carvão da machado. Rússia, dessa coisa e Não, até tal. precisa. Não, precisar, precisa. Mas aí você adia um pouco o problema, entendeu? A Polônia continua negociando para ver se consegue aqui ou acolá um pouquinho mais de carvão, um pouquinho mais de lenha, um pouquinho mais enfim, outras fontes energéticas. Mas né, o pai de família botar ali uma camisa xadrez, né, de lenhador, deixar a barba crescer, tipo Rufus o lenhador, e ir para os bosques pode adiar um pouco o problema. Esse é o raciocínio da nossa gloriosa Polônia, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar de oligarcas? Por favor, vamos falar de oligarca. Solta a vinheta aí.
Tanguy, você sabe que essa coluna sempre foi dedicada, essa sessão aqui do nosso podcast, sempre foi concentrada nos oligarcas russos, mas hoje eu quero falar sobre os oligarcas ucranianos. Eu vi uma Ah, análise no jornalão Financial Times que me pareceu bastante interessante em relação à mudança do status dos oligarcas ucranianos. Por quê? Porque quando houve a invasão da Rússia à Crimeia, ou a anexação da Rússia à Crimeia, em 2014, naquele momento, os oligarcas ucranianos foram chamados a contribuir, foram chamados a ajudar, até porque começou ali uma guerra civil, particularmente no leste da Ucrânia, guerra civil que depois culminou com um cessar-fogo, e isso mostrou todo o poder dos oligarcas ucranianos junto ao poder político de Kiev. Afinal, no momento em que a coisa aperta, no momento em que nós passamos a ter dificuldade, o governo ucraniano passa ali o chapeuzinho entre os oligarcas locais como forma de levantar recursos para enfrentar um invasor externo. E agora, no início dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, foi mais ou menos a mesma coisa. O jornal relata que, dia 23 de fevereiro, na véspera da invasão, houve uma reunião no Palácio Presidencial em Kiev, onde o Zelensky convocou os principais oligarcas ucranianos, e a lógica era mais ou menos a mesma. Ó, gente fina, vocês vão ter que ajudar, vou passar aqui o chapéu, por favor, coloquem aí as suas rivalidades de lado, porque a nação precisa de vocês. Nós teremos aqui um invasor externo, precisamos de armas, precisamos de equipamentos, e vocês vão ser fundamentais nesse processo, incluindo ali até oligarcas que, veja você, Tanguy, financiaram a campanha de Zelensky. Zelensky teve oligarcas financiando a sua campanha, logo ele, anti-establishment, aquele homem do povo, aquele homem que efetivamente era antipolítica, teve ali oligarcas financiando a sua campanha. E de lá para cá, o que acontece é que a Ucrânia passou a receber grossas doações estrangeiras. Ou seja, o governo ucraniano deixou de precisar dos oligarcas, deixou de precisar da ajuda dos oligarcas. Isso está fazendo com que, na prática, eles percam capacidade de interferir nas decisões do governo ucraniano. E existe, inclusive, uma pressão por parte dos ocidentais para que isso aconteça, para que esses caras não deem palpite. Esses caras que sempre atrapalharam aí o funcionamento da Ucrânia, atrapalharam a democracia ucraniana. Portanto, de forma, no mínimo, surpreendente, os oligarcas ucranianos estão perdendo muito poder, muita influência junto ao governo ucraniano ao longo dessas últimas semanas, desde que a guerra começou, e mais particularmente, desde que as doações ocidentais começaram a chegar em grande quantidade. Daniel, só lembrando que o antecessor do Zelensky, que era o Petro Poroshenko, é um oligarca ucraniano, tá? Então, ele, no início da guerra, pegou em armas, disse que ia para frente de batalha. Eu duvido que ele tenha chegado a 100 quilômetros de qualquer frente de batalha, mas disse que ia pegar em armas, que ia fazer, que ia acontecer. É um rival do Zelensky, tá? O seu Petro Poroshenko, absolutamente anti-Rússia, e é claramente um oligarca, muito, muito rico, desse também que usou a sua riqueza pessoal para conseguir acesso, né, ao poder, enfim. Então, dá para ver que os oligarcas ucranianos também têm uma participação muito importante na vida política da Ucrânia. Pois é, e há um relato aqui no jornal de uma crescente hostilidade dos ucranianos em relação a esses oligarcas. Um desses oligarcas, inclusive, o senhor Viktor Punchuk, chegou a fugir no momento em que a guerra começou, cedeu ali a sua mansão para que ela fosse utilizada dentro dos esforços de guerra. E as pessoas que ocuparam aquela mansão começaram a chamar a mídia local, dizendo aqui, olha como é que esse cara vive, olha como esse cara vive, olha a vida que ele tem aqui enquanto nós estamos passando dificuldade, ele que se evadiu do país, ele chegou a retornar, inclusive em diferentes oportunidades por conta desse esforço de guerra e dessa pressão do governo ucraniano para que eles auxiliassem, mas há uma crescente hostilidade em relação a esses oligarcas. Aliás, essa hostilidade já existia antes, né? Mas nesses últimos anos, no governo justamente do antecessor do Zelensky, essa hostilidade cresceu mais e agora na guerra ela atinge ainda um patamar mais alto, Tanguy. É isso. Daniel, vamos deixar aqui, como sempre, o nosso agradecimento, começando mais uma semana de gravação de podcast, né, nessa live no Instagram. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, nosso agradecimento é para você também. Para os nossos, principalmente os nossos apoiadores. A gente fica muito grato, todo mundo que ouve a gente, compartilha, que comenta, que
indica a gente, isso é sempre muito legal, assim, a gente fica muito grato, porque é assim que a gente consegue chegar mais longe, é assim que a gente consegue ser ouvido por mais gente, e é assim que a gente consegue, portanto, passar um pouco da visão que a gente tem acerca do cenário internacional, acerca, enfim, da economia contemporânea, da guerra, enfim. Então, buscar informação é sempre importante. Então, assim, quando vocês fazem isso, vocês ajudam a gente a levar a informação que a gente organiza aqui para mais gente. Mas o nosso agradecimento todo especial vai para os nossos apoiadores. Sem vocês, não teria bate-papo, não teria essa cobertura diária, a gente não conseguiria fazer nada disso que a gente faz. Então, muito obrigado para você que é apoiador. Não é apoiador, quer apoiar? Tem várias maneiras diferentes. Se você estiver assistindo a gente nessa live no Instagram, você pode comprar selos, já ajuda muita gente. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, tem um botãozinho chamado aí Valeu. Você clica aí, apoia o Petit Jornal também. Se você estiver ouvindo a gente de qualquer outra maneira, no Spotify, Apple Podcast, né? Enfim, qualquer agregador de podcast, você pode acessar o nosso site www.petijornal.com.br ou ir na descrição desse episódio e lá tem todas as formas pelas quais você pode apoiar o Petit. E, naturalmente, se você estiver ouvindo a gente na Orelo, que é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Aliás, só de ouvir na Orelo você já ajuda a gente recebe tem uma remuneração para cada vez que você dá o play lá na Orelo. E pelo Orelo também você pode deixar a contribuição da maneira que você quiser. Acessa lá orelo.cc/petijornal. Lá, portanto, você também tem as instruções de como apoiar o Petit Jornal, Daniel. Tang, fica também aqui o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, a spin-off do Petit Jornal, que é o petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, onde nós temos lá uma série de cursos de aprofundamento nos mais diferentes temas. Você, ao se tornar assinante do Petit Cursos, tem acesso a toda a biblioteca de cursos que vem sendo produzida desde o ano de 2020. Aliás, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos sempre uma nova aula, uma aula ao vivo, aberta aos assinantes, aberta à interação, a perguntas, a questionamentos. A aula dessa semana, na próxima terça-feira, às 21 horas, será sobre os países bálticos, no curso dedicado especificamente a falar sobre os países da vizinhança da guerra. Falamos sobre Hungria, falamos sobre Tchequia e Eslováquia, falamos sobre Romênia e Bulgária, e agora vamos falar sobre os países bálticos. Dá uma olhada no petcursos.com.br que você vai ver todos os cursos que estão disponíveis na nossa biblioteca. Tem lá, inclusive, o título das aulas, o descritivo de cada uma das aulas. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar, além das aulas gratuitas que nós oferecemos periodicamente. Estão todas disponíveis no canal do YouTube do Petit Jornal. Aliás, assine o canal do YouTube do Petit Jornal, que nós também postamos material por lá. No mais, é isso, né, Tanguy? É isso. Amanhã estamos de volta para o bate-papo 289. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pronto. Foi? Foi, Tanguy. Olha aí, que beleza. Ó, e o pessoal voltou a comprar selo aqui, viu, Daniel? O Amém. Igor.djd comprou selo. A Aquarela da Terra, Vanessa, comprou selo aí também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, o Igor. Júnior Messi. Você sabe por que o Júnior Messi compra 3 selos, né, Daniel? Não, por quê? É um selo para mim, um selo para você e um selo pelos naming rights da Crase, dos selos a selo. Olha aí. Olha aí. Banca, eu pago, mas a Crase não vai embora. Então tá aí, ó. Bancou. Tá vendo? A Crase aí. Tá garantida a Crase por mais uma semana, viu, Daniel? O pessoal tá reclamando que eu não falei do HTTP : eu tava modernoso hoje, Daniel. Tava vida louca hoje. Suprimi o HTTP : Fernanda Boccolini comprou selo também, comprou 2. Muito obrigado, Fernanda. Aí, Daniel, você torna aquele problema que tem que voltar lá para cima para ver. É difícil demais, cara. O Instagram não ajuda, né, cara? Não ajuda, o Instagram não ajuda. O Padre comprou selo também. A benção Padre comprou selo aí. Muito obrigado. Quem mais comprou selo? Rapaz, aí tem que voltar lá para o início da live para conseguir achar. A Camiva ZF comprou também. Cami Vaz F, acho que é isso. Cami Vaz F comprou selo também. Muito obrigado, Cami. Gente, aí tem que voltar lá para o início da live no chat aqui para conseguir encontrar mais selos comprados. Muito obrigado, pessoal que comprou selo. E pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Tá? Se você comprou
clicou aí no valeu. Valeu. Muito obrigado, né, pela ajuda, porque isso ajuda demais a gente a conseguir manter o Petit Jornal e remunera também a minha paciência de lidar com o Daniel cotidianamente. Ah, que Não é isso, fácil. gente. É um Não. prazer inenarrável desfrutar da minha companhia. Tem que não meta essa. Nessa altura do campeonato. É Daniel, isso, gente. deixa eu valorizar meu esforço, Daniel, por favor. Ah, meu Então, assim, Deus. vocês ajudam a remunerar o esforço que eu tenho, lidar com o Daniel, com as excentricidades do Daniel. É difícil, é sempre complicado. Excentricidade, não. Velhice, talvez. Isso. Rabugice, com certeza. Excentricidades, eu não diria. Excentricidades tem o, sei lá, o U2, o Bon Jovi. Eu não, né, Dani? Guns N' Roses, é isso. Guns N' É, Roses e tal. pois é. É. Daniel, no meio da nossa live de hoje, nós tivemos a participação da sua sobrinha. Eu não sei qual delas, são muitas, São mas muitas, cara. São muitas. Fica aí Eu um perco a beijo para conta. suas sobrinhas. Perco a conta. São muitas sobrinhas minhas aqui na Austrália, rapaz. O negócio é louco. Muita sobrinha minha na Austrália aqui. Nessa residência na qual você se encontra agora, tem quantas? Ah, no, tem. Quatro. Quatro. Tá. Então tá bom. Beleza. Daniel, mais recado? Não é a Dora. Não é a Dora. Gente, a Dora vai para 7 anos já, né? Era um Não, bebê. rapaz, era minha sobrinha Joana que tava passando. Aí o pessoal acho que vazou o som dela, entretida. As outras estão na escola, né? A Joana é menor, aí não está na escola. Aí tava aqui passeando, entretida pelo gramado. Beleza. Maravilha. Mais recados aí, Daniel? Não, por hoje é só. Obrigado a todos, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.